Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Estamos fazendo uma série nova de devocionais a respeito do perdão. E hoje o nosso tema é perdoe e livre-se dos verdugos. Primeira parte. Esta reflexão vai ter duas partes. O que seriam então os verdugos? Ou quem são os verdugos? Verdugo é o substantivo masculino de quem executava a pena de morte para num condenado. Era então o carrasco, o algoz que maltratava ou aplicava os castigos corporais em outra pessoa, a um condenado. Na palavra de Deus, nós temos algo sobre eles numa ministração de Jesus a respeito do perdão, que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35, que nós vamos ler agora. Mateus 18, versículos 23 a 35. E nós vamos dividir, então, esta reflexão em duas partes. Vamos para a primeira parte, que nos diz assim: a parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, diz ele, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Hoje nós vamos refletir então a respeito desta primeira parte desse texto. Aqui nós vemos Jesus então contando esta parábola para responder uma pergunta de seu discípulo Pedro. O servo, contando esta parábola do servo que não queria perdoar. Ele estava falando sobre essa parábola, sobre aquilo que é para nós, como estamos estudando, uma das nossas maiores dificuldades e a causa de muitos males em nossas vidas. O perdão. A pergunta está aqui em Mateus 18, 22. Pedro, então, aproximando, pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu deverei lhe perdoar? Até 7 vezes. Jesus respondeu: não. Digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui nós vemos que Pedro demonstra o que muitas pessoas acreditam, que o perdão tem um limite. A resposta foi revolucionária de Jesus, foi muito mais do que 7 vezes em um único dia, mas muito além também de 490 vezes. Ele estabelece aqui um princípio nos propondo de maneira muito didática que não se deve haver limites para perdoar. A palavra perdão nada é mais do que o substantivo perda, com o aumentativo ficando então perdão. Não é uma pequena perda, é um perdão. Ou seja, uma perda enorme,
uma perda gigantesca. É isso que significa o perdão. Todo mundo que perdoa tem que perder alguma coisa. A nossa palavra para português, né, para perdão, tem origem latina. Perdonum, que significa doar. Olha, plenamente perfeita ou uma perfeita doação. Para explicar isso de maneira clara e lúdica, então Jesus conta esta parábola. Primeiro, tendo esse sentido de que perdão é uma perda muito grande, enorme, mas também significa uma doação plena, uma perfeita doação. Então, Jesus conta que um rei tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. Vamos fazer as contas. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Pensando, portanto, esse servo devia 60.000 dias de trabalho, que daria 164.383 anos de trabalho. Ele deveria trabalhar todos os dias da sua vida sem folga. Alguma dúvida de que para pagar esta dívida era impossível? Este rei, ele é Deus. E este servo endividado somos nós. Esta dívida desse servo era impagável. Nem que ele vivesse a vida toda, ele poderia pagar esta dívida. Então, nesta didática de Jesus, ele mostra que o rei é Deus e esses servos somos nós. Nós nunca poderemos pagar a dívida referente ao perdão que nós recebemos todos os dias e também todas as dádivas que o Senhor tem nos dado. Quando nós reconhecemos o valor do perdão que recebemos por meio de Cristo, o seu sacrifício na cruz, nós perdoamos. Quem somos nós para não perdoarmos? Foi isso que Jesus estava ensinando a Pedro. Em vista desta dívida que era impagável, desse servo que implorava por perdão, o rei só tinha então uma alternativa: vendê-lo como escravo, ele e também a sua família, como era costume na época para aqueles que não pagavam suas dívidas. Vista que esta dívida então era impagável. O servo clamava por misericórdia e dizia que iria dar um jeito de pagar essa dívida. Olha, esse sujeito no nosso tempo seria um sujeito sem noção, porque essa era uma dívida que ele jamais poderia pagar. Assim como muitos de nós não temos dimensão, noção do tamanho do perdão que nós recebemos de Deus. Uma dívida que nunca poderíamos pagar. Mas foi Jesus que pagou por mim. O rei compassivo perdoa então aqui esta dívida. Aqui o rei está nos ensinando, nesta primeira parte, o que significa perdoar. O que ele está perdoando aqui? Uma quantia exorbitante que ficaria faltando nos cofres públicos. Ele também está perdoando o direito de cobrar a dívida. Ele perde o seu direito de ser ressarcido, perde o seu direito sobre o outro. Assim, nós podemos concluir que esta é a questão principal e também a mais profunda. Perdoar
é perder o direito que temos sobre os outros. Quando alguém nos ofende, nos rouba, nos humilha, nos difama ou qualquer outra miséria que possa nos acontecer. Assim como o rei escolheu abrir mão do seu direito sobre o outro, decidiu que não iria operar sobre aquele servo a justiça que lhe era digna por compaixão e por amor. O amor faz isso. Ele perdoa e revela isso. Isso não quer dizer que a justiça não vá acontecer, porque Deus deixa bem claro, como vimos nas reflexões anteriores, que a justiça sempre virá dele e não de nossas mãos. Mas nós temos o poder de abrir mão do que temos contra os outros e deixar para trás aquele sentimento de raiva, de ódio, de ressentimento que nos acompanha anos e anos, aquele desejo de vingança que costumamos alimentar e às vezes perder até nossos próprios bens. Foi isso que o rei fez. Quando Jesus começa essa parábola, ele diz: por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que, vindo ajustar as suas contas com os seus servos. Assim, ele é o nosso rei e nós somos os cidadãos do seu reino. E é assim que nós devemos então proceder no perdoar, assim como o nosso rei tem nos perdoado. Somos nós o homem com esta dívida impagável desta parábola. Nenhum de nós, em nosso pecado, somos capazes de pagar a dívida que temos diante de Deus, a não ser que a nossa vida seja depositada. Só a morte pode pagar a dívida. Mas também não é a nossa morte, mas sim a morte do manso e humilde Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que pagou a nossa dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14 nos diz que Jesus cancelou a escrita de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. E ele removeu do meio de nós toda a dívida, cravando-a naquela cruz. O versículo 13 termina assim: perdoando então todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Reflita, meu querido irmão, a respeito desta parábola. Amanhã nós continuaremos essa reflexão, mas eu falo para você: perdoe hoje e livre-se dos verdugos. Que Deus te abençoe e até amanhã com a continuação das nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.